Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente trazer a questão da criança e do adolescente quando a gente fala de segurança pública, né? que já é por si só uma mudança de paradigma. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só um minutinho. O fundamento legal da criança e do adolescente, ele vem do artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Só a partir de 1988 é que a criança foi entendida como um indivíduo de direitos, né? E o artigo 4º do ECA, em 1990, né, a promulgação do ECA, ele vem confirmar essa questão. Aqui eu trago esse artigo para a gente fazer uma reflexão juntos, né? Ele fala: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Trago esse artigo para a nossa reflexão porque ele passa por todos os direitos fundamentais do ser humano, né? E coloca a criança e o adolescente nessa categoria. E ele traz mais do que isso, né? Ele está nos falando que é dever da família, da sociedade e do Estado. Ele coloca os três poderes, né? Eu vou chamar de três poderes, que é a família, o Estado e a sociedade, no mesmo patamar. Ou seja, só eu pagar o Estado, ele tem que prover as secretarias, prover as pessoas de políticas públicas e equipamentos públicos. Mas a sociedade, qual que é o papel dela? É só pagar imposto? Será que só isso a gente acaba com o nosso papel aí? Porque aqui esse artigo ele nos traz: a sociedade já está equiparada ao Estado. E a família? Quanto que a gente pensa em fortalecimento de família quando a gente trata da criança e do adolescente? Trago uns dados populacionais de Londrina, da fonte IBGE 2010. Londrina, no último censo, então, 506.701 habitantes, e a nossa população infanto-juvenil é de 129.808. Isso representa quase um terço da nossa população. Então, 27% da população total corresponde a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. E aqui um dado muito importante, que esse sim nos traz uma reflexão, que é 48% desse público em situação de risco ou vulnerabilidade social. Então, nós temos que 65 mil, mais ou menos, dos nossos adolescentes e crianças de Londrina fazem parte da população de risco. Aqui trago um dado para conhecimento também. Adolescentes grávidas de 10 a 19 anos, na cidade de Londrina, que é dentro de um público de 31.504 mulheres nessa faixa etária de 10 a 19 anos, nascem 920 bebês ao ano, filhos dessas adolescentes. E aqui, eu estou falando de nascimento, né, de filhos, e não de gravidez. Né? Vulnerabilidade. Nós falamos que 48% dessas famílias, elas são de vulnerabilidade. O que significa isso? Ela tem uma renda per capita abaixo da linha de pobreza. Então, ela depende de uma atenção diferenciada. Nós sabemos também, pelos estudos e pela realidade, que a pobreza está diretamente relacionada com a dificuldade de acesso a direitos básicos, como saúde, condições mais precárias de saúde, de educação, de lazer municipal, esporte e outros. Por que investir na criança?
Aqui eu trago uma história de superação, não sei quem de vocês conhece, Roberto Carlos Ramos. Roberto Carlos Ramos foi um adolescente que fugiu mais de 100 vezes da antiga FEBEM e ele já era considerado causa perdida. Não, ele não tinha mais solução. E ele foi adotado por uma francesa, uma educadora francesa que acreditou que ele era uma vida e que uma vida sempre vale a pena ser investida. Ela levou ele para a casa dela, levou depois para a França, ele se formou, virou um pedagogo, hoje é um dos maiores contadores de história do Brasil, Roberto Carlos Ramos. Essas crianças da nossa população de vulnerabilidade, que estão aí nos bairros, elas têm inúmeras dificuldades. Esse menino que está correndo na frente, o pai já morreu assassinado. Então a dificuldade dele é muito maior do que a nossa. Essas crianças também, cada uma delas tem uma história. Elas, por estarem em bairros onde as condições sociais são muito precárias, elas estão mais sujeitas ao envolvimento com o tráfico, ao envolvimento com a ilicitude, prostituição, exploração sexual e tudo mais. Mas cada um desses aí, nós temos certeza que eles vão ter uma oportunidade diferente. É neles que nós investimos e é neles que a gente acredita que a gente pode fazer a diferença. Muitos desses, o pai está preso, o tio está preso, o irmão está preso, o pai já foi assassinado, o irmão já foi assassinado, o irmão está no sense. Essa é a história de vida dessas nossas crianças. Aqui um momento de dignidade em que eles fazem um lanche comunitário, porque nós acreditamos que só oferecendo dignidade e condições para essas crianças é que eles vão poder fazer alguma diferença. Não adianta a gente encher a rua de policial e pensar em segurança sem pensar em dar condições de dignidade para as nossas crianças. Não tem como eles devolverem para a sociedade o que não foi dado para eles. As pessoas só devolvem para a sociedade o que lhes é concedido. Aqui uma atividade em que eles aprendem o respeito através das artes marciais. Aqui eles tendo a dignidade de aprender com respeito. Aqui eles fazendo um jogo de xadrez. Um desses meninos nessa foto, todos na sua família já foram para o sistema prisional. Não tem um membro da família que não foi para um sistema prisional. E mesmo assim a gente acredita que nós vamos investir nele e que a gente pode ter uma pessoa diferente. E daí, quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar nas políticas públicas de proteção e atenção à criança e adolescente. As políticas públicas, elas passam por quase todas as secretarias e quase todas as áreas, né? Educação, assistência social, trabalho, saúde. Mas eu pergunto, se hoje, se tivesse tão bom assim, se cada atividade que está sendo realizada não precisasse ser repensada, então nós não teríamos nada para fazer. A gente podia ir embora e não ia ter problema de segurança pública. Na verdade, o nosso maior desafio é repensar. Repensar como isso está sendo oferecido, como que as secretarias, como que os serviços, como que a rede se relaciona, como que a educação trabalha junto com a saúde da criança, como a assistência social trabalha junto com a habitação, com a cultura. É pensar nessa criança como um ser único. E aqui eu trago, então, alguns desafios. A atenção à criança desde a concepção. Aquela mãe, aquela criança que não foi atendida de 0 a 3 anos de idade, a dificuldade dela em aprendizagem e em resultados na vida dela é muito maior do que qualquer outra criança. Então, a criança sujeita a maus tratos, a criança em condições não dignas, a criança em que a mãe não tinha estrutura, ela vai ter, e que não foi
foi atendida de 0 a 3 anos, a fase em que todas as funções neurológicas dela são feitas, ela vai ter muito maior dificuldade na fase adulta. E os índices demonstram também que essa criança de 0 a 3 anos, que não foi atendida de maneira adequada, ela tem muito maior probabilidade de se tornar um adolescente em conflito com a lei. Os índices demonstram que quase 80% dessas crianças acabam em adolescentes em conflito com a lei. Então, aqui nós temos que reavaliar nossos processos e serviços. Onde que nós estamos falhando? Onde que nós estamos trabalhando bem? O que nós temos que potencializar? Como agir em conjunto, né? A gente tem feito inúmeras discussões nas secretarias, como relacionar, como a Secretaria de Educação, Saúde, Assistência, Cultura, falarem uma linguagem só e atenderem de maneira integrada essa criança. Entender a criança e adolescente como um ser único. Envolvimento da comunidade científica. Sem envolvimento da comunidade científica também não poderemos caminhar. Ela é a base, ela é o estudo, ela nos traz as referências, ela avalia todos os resultados e assim a gente pode caminhar de maneira segura para um resultado melhor. E coloco aqui o envolvimento da sociedade, porque enquanto a sociedade achar que o problema não é dela, nós não vamos caminhar. Eu costumo falar que os Estados Unidos têm a população carcerária, a maior população carcerária do mundo. E eles têm inúmeros recursos para assistência social, para atividades com a criança e adolescente. Nos bairros de vulnerabilidade tem um monte de serviços, tem estruturas muito boas oferecidas. Não é só isso, porque lá o Estado é forte, só o Estado atua. Enquanto a sociedade não coloca a mão, não se coloca a serviço, não entende que aquele problema, se tem uma criança com um problema, o problema também é meu, como eu posso ajudar, como eu posso ajudá-los a caminhar, assim nós vamos ter uma sociedade melhor e uma sociedade diferente. O resultado disso tudo, da gente pensar, repensar, é a rede de proteção integral à criança e adolescente, que é o que a gente tem buscado, trabalhado, divulgado e esperamos que a gente possa contribuir dentro desse contexto com a segurança pública para conseguir mais aliados nessa luta. Muito obrigada.